O Vasco pode estar prestes a fazer um movimento pesado no mercado. E isso envolve um nome que ninguém imaginava ver em São Januário. Arboleda. Sim, o zagueiro do São Paulo virou assunto forte nos bastidores do Vasco. E o que mais chama a atenção é que essa negociação pode envolver troca. Hinestrosa entrou na conversa e até o nome do Lucas Piton começou a circular nos bastidores. Mas calma, porque a situação é muito maior do que parece. Tem problema interno no São Paulo, tem pressão da torcida, tem disputa com outros clubes e o Vasco pode estar diante de uma oportunidade gigantesca no mercado. Então fica até o final porque essa história tem detalhes que mudam completamente o cenário. E antes de continuar, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a chegar em mais vascaínos. E se inscreve agora, porque aqui a informação chega antes. Agora presta atenção nisso. O São Paulo praticamente abriu a porta para a saída do Arboleda. O zagueiro de 34 anos perdeu espaço internamente, teve desgaste nos bastidores e hoje já não faz mais parte dos planos principais do clube paulista. A situação ficou pesada depois daquele período em que o jogador ficou afastado e acabou gerando enorme incômodo dentro do departamento de futebol. E agora o São Paulo quer negociar, mas não quer simplesmente liberar de graça. O clube busca compensação financeira. E é aí que o Vasco entra. O Vasco monitorou a situação oficialmente. Houve sondagem, houve conversa e nomes começaram a entrar na mesa. O primeiro deles foi Hinestrosa. E sinceramente, isso começa a fazer sentido para os dois lados, porque o Hinestrosa ainda não conseguiu se firmar no Vasco. A torcida ainda cobra mais regularidade. Teve jogos bons, mostrou velocidade, intensidade, mas ainda falta sequência. E internamente existe entendimento de que ele pode acabar sendo utilizado numa negociação estratégica. Do lado do São Paulo, o nome agrada. O interesse não é de agora, mas existe um detalhe importante. O São Paulo não quer fazer troca direta nesse momento. A ideia mais forte seria outra. O tricolor avalia receber o Hinestrosa por empréstimo, com opção de compra no futuro. E nisso, parte dos valores envolvendo o Arboleda poderia ser abatida. Ou seja, não seria exatamente uma troca simples, seria uma engenharia financeira. E aí entra um ponto que pode dividir completamente a torcida vascaína. Porque muita gente olha para o Arboleda e pensa, vale a pena. Experiente, zagueiro forte, acostumado com pressão, jogador de seleção. E principalmente, o Vasco realmente precisa de mais segurança defensiva. Só que do outro lado existe preocupação. A Arboleda tem 34 anos, vem de desgaste interno e o Vasco já vive um momento delicado financeiramente pensando em montagem de elenco. Então a pergunta começa a crescer. Vale investir num jogador assim agora ou é melhor apostar em algo mais jovem? E tem mais, porque outro nome começou a circular nos bastidores. Lucas Piton. E aí a situação muda completamente de nível. O São Paulo vê o Piton como um nome muito interessante. Só que aí existe uma resistência enorme do Vasco. E sinceramente, com razão. Hoje o Lucas Piton virou um dos ativos mais importantes do elenco. É jogador valorizado, tem mercado, tem possibilidade real de Europa. Inclusive a informação é que a Itália aparece como destino muito provável caso o lateral seja vendido futuramente. Então o Vasco não quer fortalecer rival brasileiro, muito menos perder um jogador importante em troca nacional. Internamente a prioridade seria a venda para o exterior, e isso trava bastante qualquer possibilidade envolvendo Piton. Então, nesse momento, o cenário mais viável continua sendo o Hinestrosa entrando nas conversas. Mas aí vem outro detalhe importante que quase ninguém está falando. O Vasco não está sozinho nessa disputa. A Arboleda começou a despertar interesse de vários clubes brasileiros. Atlético Mineiro monitora, Botafogo observa, Grêmio acompanha. Atlético também aparece no cenário. Ou seja, se o Vasco realmente quiser avançar, vai precisar agir rápido. E aí entra uma coisa que o torcedor vascaíno precisa começar a observar mais. O mercado do Vasco mudou. Percebe como o clube hoje começa a participar de negociações grandes? Percebe como nomes fortes começam a ser ligados ao Vasco novamente? Hoje o Vasco entra em pauta. Hoje o Vasco aparece. Hoje existe movimentação real nos bastidores. E isso tem muito a ver com o planejamento da SAF, com expectativa financeira, com reconstrução do clube. Só que ao mesmo tempo, o Vasco precisa tomar cuidado para não errar, porque contratar por nome já deu problema várias vezes. A torcida quer jogador que resolva, jogador comprometido, jogador pronto para vestir a camisa do Vasco em momento de pressão. E é aí que a opinião fica dividida. Tem torcedor que olha para o Arboleda e vê solução imediata. Outros enxergam risco, principalmente pela idade e pelos problemas recentes no São Paulo. Agora uma coisa é fato, o Vasco está atento ao mercado. E essa janela promete muita movimentação. Ainda mais porque ela reabre oficialmente no dia 20 de julho. Até lá, vai ter sondagem, vai ter bastidor,
vai ter informação vazando e provavelmente muita especulação também. Mas esse assunto não surgiu do nada. Existe conversa acontecendo, existe interesse, existe movimentação. E o Vasco está no meio disso tudo. Agora eu quero saber a sua opinião, vascaíno. Você traria o Arboleda? Aceitaria envolver Inestrosa? E o Lucas Piton? Você acha que deveria ser inegociável? Comenta aqui porque eu quero ler a opinião da torcida. E se inscreve no canal, porque os bastidores do Vasco estão pegando fogo.